Humanos também sabem lamber. Os pais de uma pequena garota haviam saído, e por isso estava sozinha em casa, apenas com seu cachorro para protegê-la. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma se recusava a fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada. Até pensou em se refrescar, e então foi para a cama. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama. No meio da noite, ela acorda por causa de um som de gotas vindo do banheiro. A menina está muito assustada para ir ver o que era, então ela estende sua mão para baixo da cama. Ela sentiu a lambida de seu cachorro, e então voltou a dormir. Ela acorda novamente por causa do som das gotas, estende sua mão para baixo da cama, sente a lambida de seu cachorro e volta a dormir. Mas o barulho das gotas não para. Agora, curiosa sobre o som, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro. O som dos pingos foi ficando mais alto conforme ela ia se aproximando. Ela chega no banheiro e liga a luz. Ela é recebida por um péssimo sinal. Pendurado no chuveiro, estava seu cachorro com a garganta cortada e o sangue caindo na banheira. Alguma coisa no espelho do banheiro chamou sua atenção e ela virou. Escrito no espelho com o sangue de seu cachorro estavam as palavras: humanos também sabem lamber. Oi, eu sou o Felipe e pode ser que essa não foi a primeira vez que você ouviu essa história. Se você tá aqui no canal de um cara que, dentre tantas coisas esquisitas, também narra histórias de terror, você provavelmente ouviu essa história antes. Diria até que existe uma grande possibilidade de você ter sido introduzido ao mundo das creepypastas através desse conto. O que talvez você não saiba é que essa não é uma história contemporânea. Ela não surgiu no Creepypasta Brasil, no Minilua, ou em algum fórum tipo 4chan ou Reddit. Humanos também sabem lamber, ou seja lá qual outro nome ou versão você já tenha ouvido, é um relato que tá por aí há bem mais tempo do que você imagina, aterrorizando os jovens de todo o mundo. E eu tô falando de mais de um século. Mas precisamos começar do começo. É importante esclarecer aqui que uma creepypasta não é a mesma coisa que um conto de terror ou algo do tipo. Para entender o que é uma creepypasta, a gente precisa rapidamente quebrar essa palavra. Creepypasta. Eu já falei sobre isso em um vídeo faz quase 2 anos, mas vale a pena repetir. O termo creepypasta é uma espécie de paródia de outro termo mais antigo: copypasta. Sabe quando você tá em algum lugar aleatório na internet e aparece alguém falando: o Naruto pode ser duro às vezes? Então, isso é uma copypasta. Se em vez de Naruto ou WhatsApp vai ser cancelado, você tem uma história de terror, chamamos de creepypasta. Creep vem do proto-germânico krupanan, que significa se mover rastejando com o peito colado ao chão, como uma cobra ou um lagarto, para evitar a detecção. Pois é, palavras servem para isso: agrupar significados complexos para facilitar a nossa vida e economizar saliva. Após uma série de adaptações, passou a ser usada em 1858 para se referir a algo que causa essa sensação de desconforto, ocasionada pelo medo. A sensação de que algo está creeping, rastejando em sua direção, sem que você perceba. Então, é importante lembrar que creepy não é medo nem terror. Creepy é mais aquela sensação de aflição por um mal inevitável. É mais sobre a apreensão do que sobre o susto. E isso vai ser importante já já. Aliás, para ser uma creepypasta, não basta que seja uma história de terror. Tem que ter a parte do creepy, mas precisa carregar a ideia original da copypasta. Precisa ser algo que anseia pelo seu compartilhamento. Se a sua história envolve um elemento fantástico e real, como eventos globais, fim do mundo ou algo do tipo, ela não é uma creepypasta. É só um conto. Não que a forma como você vai chamar seja tão importante assim, mas é interessante saber o que as coisas são em seu princípio. Então, a creepypasta precisa ser crível.
Pode ter fantasmas, vampiros, o que você quiser, mas ela precisa ser envolta em elementos que um ser humano normal, no nosso tempo atual, seria capaz de se relacionar. É uma atualização das lendas urbanas para o mundo da internet. É por isso que você não encontra mais o termo lenda urbana, porque o urbana era usada para se referir às histórias que percorriam as ruas pela tradição oral. Existem relatos de pessoas passando histórias do tipo por fax ou enviando por cartas. Com o advento da internet, uma lenda que surge no Japão se espalha por aqui em questão de minutos. As creepypastas são feitas para serem espalhadas na internet, e esse é o segredo que fez com que elas se popularizassem no início dos anos 2010. Jeff the Killer, Slenderman, Smile.jpg, Zalgo, Sonic.exe, Meriana Mordegard Glesgorv, Jack Risonho, Obedece a La Morsa, O Experimento Russo do Sono. Todas essas são creepypastas que devem ter te marcado, mas ainda assim, são muito recentes. Precisamos voltar um pouco mais no tempo. Acredita-se que as creepypastas modernas, como conhecemos, tenham começado a se difundir quando a internet iniciou sua popularização através de correntes de e-mail na década de 90. Mas a primeira a termos o registro de circular pelas caixas de entrada por aí é a triste história de Ted, o explorador de cavernas. Essa foi a história que estabeleceu o gênero. Temos uma pessoa comum em uma situação extraordinária, sendo provocada por algum evento ou entidade sobrenatural. O personagem começa a ficar obcecado em saber a verdade por trás daquilo e começa a se enfiar cada vez mais em uma espiral de loucura, medo, paranoia e algumas vezes morte. Alimente o Porco, Jogo da Esquerda e Direita, Tommy Taff, A Casa Sem Fim, tudo isso com um estilo de escrita que preza mais pela credibilidade do que pela escrita criativa ou artística, geralmente sob a desculpa de um diário, blog ou relatório. Dá pra citar uma porção de histórias conhecidas com essa estrutura. Puxa da memória aí suas creepypastas favoritas e vê se não se encaixa perfeitamente. Geralmente, por se tratar de relatos em primeira pessoa, essas histórias terminam com finais ambíguos, permitindo que o espaço deixado pelo cliffhanger seja preenchido pela sua mente assustada. Provavelmente as creepypastas ganharam popularidade em 2010 por causa de um artigo do The New York Times sobre um vídeo do YouTube chamado The Scariest Picture on the Internet. Real, a imagem mais assustadora da internet. Real. O vídeo em si já foi excluído pelo YouTube, mas a lenda basicamente era que se você olhasse nos olhos dessa imagem por mais que 5 minutos, você ficaria tão perturbado que se mataria. A proposta é justificada pelo gênero de terror como um todo. Adoramos histórias de terror por algumas razões facilmente identificadas. A ficção de horror ajuda a dar sentido e justificar os nossos medos. Passar por situações perigosas nos ensina lições ao custo do risco da morte. Então, passar por essas experiências em um ambiente seguro gera a recompensa positiva no cérebro, mesmo que a resposta inicial seja negativa. Outra justificativa é que o nosso cérebro é refém de estímulos. Por isso, o tédio, que deveria ser algo tão nocivo, já que ele é basicamente nada, parece tão doloroso. O terror causa calafrios, medo, palpitação, arrepios. É o gênero que mais ativa reações físicas no corpo humano quando bem executado. Se levarmos o termo ao pé da letra, é possível rastrear suas origens até mesmo antes do termo que lhe deu vida, as copypastas. Provavelmente a primeira creepypasta foi um homem das cavernas contando a todos os outros a lenda de um homem que tinha sido comido por um animal ou algo do tipo, mas a história lá do começo, e que dá título a esse vídeo, teve sua primeira versão impressa não em 2010, tampouco nos anos 90, foi em 1871, pouco depois da inclusão do termo creepy no idioma americano, que tivemos a primeira versão física da história. Aqui temos uma versão ainda arcaica do que seria a estrutura de uma das histórias de terror mais conhecidas no mundo. Tudo que temos é a premissa básica. No dia 11 de agosto, um homem chamado Dearman Birkle escreveu o seguinte em seu diário: Festa de croquet. Um dos convidados contou sobre um clérigo que foi despertado no meio da noite por sua esposa, que dizia: John, querido, tenho certeza de que há um ladrão embaixo da cama. Eu o ouço se mexendo. Levante-se e veja. John respondeu: Ah, é somente o cachorro de Terra Nova. Eu até estendi minha mão e ele lambeu. Na manhã seguinte, todas as joias e muitos outros objetos haviam desaparecido.
Claro, essa versão original não é tão assustadora e não termina com toda a violência que a versão mais conhecida. Mas a história ainda é a mesma e coloca o dedo na mesma ferida do medo. A gente fica apavorado com a ideia de ter um invasor dentro da nossa casa. Como esse atrás de você. Não se sabe muita informação sobre o homem que escreveu ou qual era o seu intuito, tampouco se aquilo foi uma história real ou uma obra de ficção. Alguns anos depois, em 1919, a história foi publicada numa coletânea de histórias curtas de terror famosa na língua inglesa, chamada O Fantasma Magro e Outras Histórias. Aqui, o conto ganhou o título de O Diário do Sr. Pointer. E nessa versão, se trata de um professor encontrando um estudante morto. E com o passar dos anos, essa história sobreviveu, matando personagens diferentes, transmutando do rascunho em diário no século XVIII para esse vídeo na sua tela, onde eu contei basicamente a mesma história. Isso é informação sendo armazenada e compartilhada. É para isso que as histórias servem, lembra? Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal chamado Por que contamos histórias? Eu recomendo que você veja. Lá, eu discuto sobre como todas as histórias que escrevemos ou lemos precisam ter uma mensagem humana. E eu vou reiterar isso aqui, mas dessa vez com reforços. A doutora Andrea Kita, folclorista da Universidade da Carolina do Leste, aponta muito bem que existe uma característica essencial para que uma lenda se propague. Ela precisa fazer sentido. Para você. Você aí mesmo. Não é só uma menina que teve o cachorro morto, é a irmã da sua vizinha que teve o cachorro morto. Geralmente, creepypastas e lendas urbanas acontecem em ambientes familiares a quem compartilha a história. É a nossa versão moderna da tradição oral das tribos. E essa questão social fica mais interessante quando tentamos entender biologicamente por que compartilhamos histórias de terror. O Dr. Joseph Stubbersfield, da Universidade de Durham, no Reino Unido, propõe que a evolução explica a nossa paixão por creepypastas. A inteligência em grandes primatas evoluiu dessa forma provavelmente por causa da vantagem que você obtém se conseguir manter um histórico dos relacionamentos sociais. Então, saber identificar a moral de uma história ajuda a formar a sua personalidade e faz com que você se torne alguém mais social. Eu falei mais sobre isso no vídeo Por que Contamos Histórias. Confere lá. Mas a questão aqui é que nós contamos histórias de terror porque carregam um significado moral há muito tempo. E pelo que parece, não vamos parar tão cedo. Lendas urbanas viraram creepypastas, radionovelas de horror viraram podcasts de narração, canais no YouTube estão fazendo curtas, filmes, séries. Sim, creepypastas perderam a popularidade que ganharam nos últimos 10 anos, mas eu ainda acredito nelas. Pegar o trocadilho? Eu acredito justamente porque é legal acreditar. E esse é o segredo do sucesso das creepypastas. Humanos também sabem lamber, pode ser uma história velha. Mas o medo de ter a sua casa invadida e só perceber quando for tarde demais é um medo que permanece contemporâneo. Então não se preocupem, as creepypastas ainda vão durar por muito tempo. Essa daqui de quase 200 anos é a prova viva disso. Mas eu quero saber de você, qual foi a primeira creepypasta que você leu? Tem alguma delas que você gostaria de saber de onde veio? Deixa aqui nos comentários. E se você for novo, confere a descrição do vídeo. Lá tem links para nossa campanha de financiamento coletivo, link para os livros que eu escrevi e uma playlist com a nata do canal. Se você gostar, se inscreve e vem fazer parte disso. E não se esquece de baixar o meu livro que está de graça somente esta semana na Amazon. Link na descrição, link no primeiro comentário fixado. Não tem desculpa, corre lá. Tá bom? Tá ok? Então, tá ok. Muito obrigado e fui. Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio para me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. E eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.